Olá, meu nome é Andréa Torres, eu sou nutricionista, atendo pacientes com compulsão alimentar e é sobre esse tema que nós vamos falar hoje nesse vídeo, e principalmente sobre as ferramentas para o tratamento da compulsão alimentar. Em primeiro lugar, o que é compulsão alimentar? A compulsão alimentar é uma doença classificada tanto no DSM-5 quanto no CID-11 e caracteriza-se por episódios recorrentes de descontrole alimentar. Então, dentro desse episódio de compulsão, a pessoa vai consumir uma quantidade muito grande de alimentos, muito maior do que uma pessoa do mesmo tamanho normalmente consumiria. Há uma sensação de falta de controle durante o episódio de compulsão alimentar, tanto é que muitas vezes a pessoa come alimentos que ainda não estão prontos para consumo, às vezes come alimentos frios quando eles deveriam ter sido aquecidos, então tira do congelador e já come, por exemplo. Essa sensação de falta de controle está associada a uma angústia, a um sentimento de não estar bem, mas não é um transtorno alimentar em que há compensação, como por exemplo na bulimia, em que a pessoa depois força o vômito ou que a pessoa faz uma atividade física compensatória proporcional àquela quantidade de calorias que ela consumiu. E a compulsão, ela pode ser classificada em graus: leve, quando ela acontece 1 a 3 vezes por semana; moderada, quando ela acontece entre 4 e 7 vezes por semana; grave, de 8 a 13 episódios por semana; ou extrema, de 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana. E é uma coisa realmente descontrolada. Lembra o Hulk, quando ele passa por uma raiva, quando ele sente raiva, quando ele sente ódio, ele se descontrola, sai quebrando tudo? Só que depois que ele faz isso, ele se sente muito mal. E é a mesma coisa que acontece na compulsão alimentar. A compulsão está associada a comer rápido, a sentir-se desconfortavelmente cheio e mesmo assim não conseguir parar de comer. Comer grandes quantidades de comida, comer muitas vezes sozinho, escondido para as outras pessoas não terem, mas depois ter aquela ressaca moral em que a pessoa não se sente bem, às vezes sente nojo de si mesma, sente-se deprimida, sente muita culpa por ter feito o que fez. Então não é uma situação nada confortável. E está muito associada a alguns gatilhos psicológicos. Então, entre os fatores de risco para os episódios de compulsão alimentar estão ter sofrido abuso ou negligência emocional na infância ou na adolescência, estar numa fase de estresse muito elevado, ter passado por algum trauma físico, algum trauma sexual, ter algum diagnóstico de transtorno de ansiedade, ou ter depressão, ou ter na família um histórico familiar de compulsão alimentar, ter baixa autoestima, ou ser uma pessoa muito perfeccionista, muito autoexigente. Tudo isso é fator de risco para a compulsão alimentar. E olha como essa questão do estresse é importante. Esse aqui foi um estudo publicado na Nature que mostrou que o Brasil, que é um dos países campeões em nível de estresse, em nível de ansiedade, em nível de depressão, também é campeão em termos de transtorno alimentar, inclusive a compulsão alimentar. Então, esse aqui é um gráfico específico da compulsão alimentar, em que a gente observa nas mulheres da Finlândia 0,6% de casos na população, nos Países Baixos 2,3%, na Bélgica 1,2%, na Irlanda do Norte 1,5%, na França 0,7%, em Portugal 2,4%, na Espanha 0,8%, na Itália 0,7%, inclusive nos Estados Unidos, olha, 1,3% nas mulheres, no México 1,6%, e no Brasil muito mais do que todos esses países, com 4,7% de mulheres diagnosticadas com compulsão alimentar. Isso dentre aquelas que procuram ajuda, porque essa proporção pode ser ainda maior em todos os países, inclusive no Brasil. E a compulsão não acontece apenas quando o alimento está na frente da pessoa. Esse pensamento ele é obsessivo, ele é intrusivo. A pessoa está dirigindo e está pensando em comida. A pessoa já fez o café da manhã e já está pensando o que vai comer no almoço. Almoçou, já quer saber o que vai comer no lanche. E fica o tempo todo pensando em comida. O transtorno de compulsão alimentar não é a mesma coisa de você, de vez em quando, estar triste e comer algo a mais, estar alegre festejando com os amigos e beber algo a mais. É algo que é recorrente, é uma doença reconhecida, então, pelo DSM-5 em 2013 e pelo CID-11 em 2022. Veja que é bastante recente esse reconhecimento dentro da literatura científica e os estudos estão em andamento.
Mas, como doença, existe tratamento, como a terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental dialética, as técnicas de mindfulness, de atenção plena, as técnicas de aceitação e compromisso, existe medicação no caso do transtorno de ansiedade, no caso da depressão. É importante o acompanhamento nutricional, é importante a atividade física, a terapia é muito importante, faz parte do tratamento. Agora, é muito importante que a pessoa se auto-observe, que ela comece a se entender, porque ela vai precisar fazer um compromisso consigo mesma. E esse compromisso é importante que venha de dentro e não de fora. Não adianta a nutricionista determinar o que você vai comer isso aqui. A pessoa precisa refletir sobre o que ela sente antes, durante os episódios e depois desses episódios também. Porque isso aqui acontece com todo mundo, não é? Não é só com quem tem compulsão alimentar. Você exagera num doce, você sente um bem-estar por 5 minutos, mas depois, dependendo do que você comeu, você pode ficar passando mal 24 horas. E no caso do transtorno de compulsão alimentar, ainda tem a ressaca moral. Já quando você escolhe fazer algo que às vezes leva a um incômodo, mas que é bom para sua saúde, olha como é diferente. Então, escolher fazer uma atividade física, mesmo que você não goste tanto, aquele incômodo de fazer atividade física não vai durar mais do que 1 hora de treino, mas pode te levar a um bem-estar de 24 horas. Então, essas terapias, elas precisam andar de mãos dadas. A terapia psicológica, às vezes a medicação, algumas técnicas, como técnicas de mindfulness, o acompanhamento nutricional, e é sempre uma parceria. Então, por exemplo, dentro do consultório de nutrição, não sou eu que determino a dieta. A pessoa tem que me falar quais são os valores dela, como ela se sente quando ela consome determinados tipos de alimento. É uma pessoa que consome carne? Não é? Consome peixe? Não come? Gosta de ovos? Não gosta? Gosta de vegetais? Como é a dieta dessa pessoa? O que ela sente, o que ela prefere, e é a partir daí que a gente vai trabalhar dentro da terapia nutricional também. E não adianta ser uma coisa só, porque tem gente que vai falar assim: ah, eu já fui no psicólogo e não adiantou nada. Então tem que procurar outro psicólogo com uma técnica que adeque-se melhor a você. Às vezes você não conseguiu formar um vínculo com esse psicólogo, mas tem outros. E a mesma coisa do nutricionista. Ah, eu já fui em vários nutricionistas e não adiantou nada. Eu continuo com compulsão alimentar. Mas você ainda está no caminho, né? E esse caminho ainda precisa ser trilhado. Quanto mais você souber sobre nutrição, quanto mais você estudar com um profissional que realmente entende do assunto, mais fácil você passar por isso. E tem que fazer realmente a vigilância. Então, existem algumas técnicas. Então, quando o pensamento vem à cabeça, como é que você pode se distrair? Porque se ele veio à cabeça e você realmente está com fome, então sim, está na hora de comer. Mas se você não está com fome, será que você pode se distrair com algo? E essa distração depende também de um autoconhecimento. O que é que você gosta? O que é que de fato te distrai? O que é que te diverte? Porque é muito diferente para uma pessoa e para outra. O que diverte uma pessoa, brincar com os cachorros, por exemplo, pode ser que não seja a mesma distração para outra. Para outra pode ser aprender uma língua, pode ser tocar um instrumento, pode ser encontrar com uma amiga que é engraçada, pode ser meditar, fazer yoga, fazer atividade física, fazer boxe, pintar. Então, vai depender também desse seu autoconhecimento, o que é que está faltando na sua vida e que você pode colocar. Outra técnica muito importante é o adiamento da satisfação. Então, eu posso comer um chocolate, mas precisa ser nesse momento? Porque nesse momento eu não estou com fome. Não pode ser em outro momento? Não pode ser depois que eu termine algo importante, termine de gravar esse vídeo, termine de fazer um trabalho, termine de ler um capítulo de um livro que eu me programei para ler, termine de estudar uma videoaula, saia depois da aula de yoga ou depois que eu lavar a louça. Então, quando a gente adia a satisfação, a gente também está treinando o nosso cérebro para fazer depois melhores escolhas, para pensar com mais calma se é o que eu preciso. Se eu sempre que tenho um impulso, eu já cedo aquele impulso, eu também estou treinando o meu cérebro para ser cada vez mais impulsiva.
Isso pode ser em relação a qualquer coisa, em relação ao que eu penso, já saio falando, em relação a compras desnecessárias, em relação a comportamentos que não me favorecem, em relação à comida. Então, adiar a satisfação é uma forma também de você treinar o seu cérebro para melhores escolhas futuras. Existem treinos também que você pode fazer com seu psicólogo para aprender a adiar. Existem também técnicas respiratórias que você pode fazer em casa, que você pode fazer dentro da aula de yoga, que você pode fazer dentro de um curso de mindfulness, que vão te ensinar a prestar atenção em uma coisa só, na sua respiração, no som do ambiente, naquilo que você está fazendo, por exemplo, lavando a louça e prestando atenção só na louça, ao invés de estar com a cabeça em 1000 lugares ao mesmo tempo. E outra técnica é a técnica de ver as coisas como elas de fato são, porque nós temos uma tendência a julgar o tempo todo. Quando nós julgamos, e principalmente quando nós proibimos algo, aquilo pode se tornar uma obsessão. Então, se eu falar assim, eu nunca mais vou comer chocolate, aí eu só penso em chocolate. Eu nunca mais vou falar com aquela pessoa, eu só penso nela, não é? Então, julgar menos, em vez de olhar para um alimento e falar, não, isso faz mal, não, isso engorda, não, isso vicia, não, isso proibido. Olhar para o alimento de acordo com o que ele é. Não, isso aqui é um bolo. Assim como você olharia para um frango, isso aqui é um frango, isso aqui é um peixe, isso aqui é um ovo, isso aqui é uma fruta, isso aqui é um bolo. E acabou. E tentar não julgar tanto. Tentar não julgar tanto também o seu próprio corpo, porque esse julgamento e principalmente a compulsão estão vindo por quê? O que é que você está preenchendo com o alimento? Você está preenchendo a sua fome? Ou não? No caso da compulsão, você está preenchendo o seu cansaço, a sua falta de descanso, a sua falta de tempo, a sua falta de capacidade de relaxar, a sua falta de ter um hobby, e aí você está colocando tudo no lugar disso, na comida, a sua falta de amor, a sua falta de amigos, de conexão, a sua falta de aceitação da sua realidade, a sua rigidez cognitiva. Então, trabalhar a flexibilidade cognitiva com o psicólogo também é importante. É a sua falta de dinheiro? É a sua falta de saúde? É a falta de algo interno que está faltando, uma religião ou o desenvolvimento da sua espiritualidade? Porque muitas vezes a gente começa a fazer coisas sem perceber o que de fato está faltando. E aí a gente começa a julgar, começa a comer demais, o corpo começa a mudar, e aí eu começo a me julgar, e aí eu começo a me chamar de gorda, de baleia, de preguiçosa, ou de feia, ou de barriguda. Isso não ajuda, isso causa mais tristeza, mais depressão, o que gera uma bola de neve. Lembra que a depressão, a ansiedade são gatilhos para compulsão alimentar. Então você fica naquele loop que não para. E quanto mais você se julga, mais fácil é você se julgar. Você está criando conexões neurais que facilitam isso. Então, mudar a forma de ver o mundo é muito importante. Por isso que a psicóloga, por isso que a terapia ajuda muito. Para você ver aquilo com mais flexibilidade. Mudar a forma como você pensa. Então, olhar para o mesmo corpo e falar: não, esse corpo tem uma história. Esse corpo está assim neste momento porque eu engravidei, porque eu engordei, porque eu estava deprimido, mas é um corpo que merece respeito, que merece amor, que não precisa estar sendo julgado o tempo todo, nem por mim, nem pelos outros. E é um corpo que, se estiver mais pesado, pode emagrecer na hora que eu me engajar nisso, na hora que eu desejar. E aí eu posso contar com outras pessoas para me ajudarem nisso. Existe medicação, existe terapia, existe nutrição, existem técnicas de mindfulness. E tudo isso vai me ajudando a me centrar, a olhar para dentro, a estar presente. Porque se eu estou só olhando para fora, especialmente nas redes sociais, e me comparando, a tendência é de a autoestima ficar mais comprometida, de desenvolvimento de inveja, de ressentimentos, de desmotivação, porque o outro consegue acordar às 5 horas da manhã para malhar e eu não. Mas talvez o outro acorde 5 horas da manhã porque ele tenha uma doença grave, o outro acorde 5 horas da manhã porque ele é super matutino, 5 horas da manhã ele já teria acordado de qualquer jeito. O outro acorda 5 horas da manhã, até um esforço, mas quando ele sai da academia, ele tá se sentindo super bem e triunfante. Se não é o seu caso, talvez acordar 5 da manhã não seja para você. Você vai ter que fazer a sua atividade física em outro horário ou em outro ambiente, usando outro tipo de roupa. Não adianta se comparar, não é? Porque senão você se desmotiva
e você desiste, porque o outro vai 5 horas da manhã todo dia, você foi um dia e não conseguiu, nossa, já desisto. E você pode desistir daquele horário, mas não de você, não é? E se comparar vai causar mais ansiedade, mais tristeza, mais depressão, que vai te deixar nesse loop infinito que não deixa você sair da compulsão. Não só da compulsão alimentar, mas você pode desenvolver também outros transtornos alimentares. Inclusive, olha, eu peguei esse livro ontem na biblioteca. Eu não conheço essa menina, Jeanette McCurdy. Ela é uma atriz adolescente. Eu nunca vi nada com ela. Ela era uma atriz, na verdade, pelo que eu entendi. Participava de programas infantis num canal de televisão chamado Nickelodeon. Ela é bem novinha e ela desenvolveu vários transtornos alimentares, anorexia, bulimia. E quem me indicou esse livro foi uma paciente adolescente que eu tenho. Então, peguei o livro, já estou aqui no capítulo 5 e ela contando a história dela. O que é que foi gatilho para ela ter desenvolvido um transtorno alimentar. E no caso dela foi a cobrança da própria mãe, que queria que ela fosse atriz, que queria que ela fosse magra. Então, esse tipo de cobrança, esse tipo de ansiedade, de estresse, funciona como gatilho muitas vezes para o desenvolvimento de transtornos. Existem vários tipos de transtorno e a compulsão alimentar é um deles. E muitas vezes esses transtornos são uma fuga, fuga da nossa dor, a gente começa a se auto-sabotar. Existem pessoas que têm uma baixa tolerância a frustrações e começam a descontar na comida, tem inflexibilidade mental, não tem facilidade de ver vários caminhos e várias saídas. Às vezes é uma evitação para uma situação de conflito. Então, no caso dela, ela explica logo nos primeiros capítulos que a mãe pressionava e ela não queria entrar em conflito com a mãe, queria deixar a mãe feliz. Inclusive, a mãe, ela tinha câncer de mama, então ela queria deixar sempre a mãe feliz e a mãe falava: você tem que emagrecer, tá bom, mamãe. Você tem que vestir tal roupa, tá bom, mamãe. Você tem que fazer não sei o quê, tá bom, mamãe. Então, evitando conflitos, ela acabou também desenvolvendo transtornos alimentares. E o cérebro é isso, o que você dá para ele em termos de pensamentos, ele vai fazendo novas conexões. Esses pensamentos podem te favorecer ou podem não te favorecer. Então, aprender a se amar, aprender a ser paciente com você mesmo, aprender a perseverar e a não desistir, estar sempre nesse trabalho, nessa busca para se conhecer melhor, desenvolver a espiritualidade, tudo isso faz parte do tratamento. Então, quando a gente tá na hora da refeição, tá na hora do papá, a gente precisa aprender algumas coisas. Em primeiro lugar, não pular em cima da comida. Parar, respirar. Sabe quando você vai num self-service, num buffet, que tem todo aquele tanto de alimento? Se você pegar um prato enorme e já sair colocando, o seu prato vai ficar gigantesco. Então, respira. Antes de pegar o prato, dá uma olhada no que tem. Dá uma olhada no que você gosta realmente. Dá uma olhada nas porções, pensa na sua fome, como é que eu tô me sentindo agora? Eu tô com fome mesmo? Quanto de fome eu tô sentindo agora? Eu preciso de muita comida? Eu preciso de menos comida? Isso você pode fazer em casa, isso pode fazer no trabalho, pode fazer na lanchonete, pode fazer no restaurante, pode fazer de dia, pode fazer de madrugada. Então se acalma, respira, não vai comer ansioso, dá uma volta primeiro, dá uma caminhada, relaxa, e aí depois sim. Tô com fome? Tô com fome, vou comer, obviamente. Não estou com fome? Não preciso comer nesse horário só porque o mundo determinou que o almoço é meio-dia. Posso comer em outro horário. Tô com muita fome, vou comer mais. Tô com pouca fome, posso comer menos. E o que eu estou sentindo? Por que que eu comi de determinada forma ontem? Eu estava bem? Eu estava alegre? Eu estava triste? Eu estava irritado? Eu estava ansioso? Como eu estava me sentindo e como isso influenciou a minha alimentação? E como eu quero me sentir hoje depois que eu comer? E você pode ter intenções para hoje. A sua intenção pode ser comer mais devagar. A sua intenção para hoje pode ser mastigar mais vezes. A sua intenção para hoje pode ser prestar mais atenção ao alimento antes de colocar esse alimento na boca. Olha para o alimento. Qual é a cor dele? Qual é a textura dele? Qual é o cheiro dele? E quando você coloca na boca, qual é o sabor desse alimento enquanto você vai estar mastigando? E quais os sabores que ele vai soltando conforme você mastiga de um lado, de outro, mais para frente, mais para trás, com lentidão.
Você agradeceu por esse alimento? Quem fez esse alimento? Quem plantou essa verdura, essa fruta? Como esse alimento chegou até você? E como você quer se sentir após essa refeição, não é? Então tudo isso é muito importante para quem tem compulsão alimentar. E depois que você terminou de comer, qual o seu grau de saciedade? Você está se sentindo confortável com esse alimento que está no seu estômago? Ou você está se sentindo leve? Ou você está se sentindo cheio demais? Ou você está se sentindo entupido de comida, que não consegue nem respirar? A forma como você está se sentindo é legal no momento? Qual é o grau realmente de satisfação que você teve com essa refeição? Você comeu uma torta de chocolate inteira, mas você sentiu o gosto disso? Porque tem isso, né? Você come um bombom, ele é muito bom. Aí você come o segundo, já não é tão bom assim. Aí você come o terceiro, não tem nem mais gosto. Então, se você comer uma caixa inteira, qual foi, de fato, a satisfação que aquele alimento te deu? Não dava para ter comido um aqui, depois de um tempo outro, depois de um tempo outro, né? E como é que você vai fazer isso? Será que você vai ter que se distrair mais? Será que você vai ter que deixar de ter determinados alimentos em casa? Porque isso é uma técnica também. Então, eu posso fazer algo melhor amanhã? Eu posso fazer algo melhor da próxima vez que eu for ao supermercado? Eu posso fazer algo melhor da próxima vez que eu for a um restaurante? Como é que eu desejo me sentir depois, ao longo desse dia, amanhã, na semana que vem, no ano que vem? Você precisa sim ter metas. E essas metas são diferentes daquela meta super restritiva, daquela imposição. Nossa, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que ir para academia às 5 horas da manhã, eu tenho que seguir essas regras aqui, eu tenho que perder 20 quilos, eu tenho que cortar calorias, eu não posso comer determinados alimentos. E principalmente, se você tem compulsão alimentar, você vai ter que ter um pouco mais de flexibilidade cognitiva. Você não vai conseguir falar, eu nunca mais vou comer isso aqui, porque você tem uma doença chamada compulsão alimentar. Então, você vai precisar aprender a comer com mais consciência, a escutar os seus sinais internos, a ter paciência, a buscar saúde, a ser mais flexível, a permitir-se aquilo ali quando oportuno, de repente numa festa, de repente no ano novo, mas não é sempre. Aprender isso é muito importante. E essas decisões você pode tomar agora, logo agora que a gente terminou esse vídeo. Só você pode decidir quando iniciar. Quanto mais a gente deixa para amanhã, quanto mais a gente protela, mais difícil fica. Então é importante procurar um psicólogo. Se você está se sentindo deprimido ou sufocado ou tendo crises de pânico, é importante procurar um psiquiatra também. Você pode procurar um nutricionista. No meu caso, as minhas consultas são marcadas pelo site andreatorres.com/consultoria. E eu tenho um curso online também que eu ensino técnicas de mindfulness para que a pessoa com compulsão alimentar aprenda justamente a parar, respirar e começar de novo.